O sol castigava sem piedade o chão rachado da praça de São Bento do Una. Era meio-dia e o calor subia do barro seco como fumaça invisível, fazendo tremer o ar parado. As casas baixas de taipa se encolhiam na luz branca, e as poucas árvores raquíticas mal davam sombra suficiente para um cão vadio. No centro da praça, um ajuntamento se formava em silêncio. Não era o silêncio da curiosidade, mas o do medo. O mesmo medo que tomava conta do povoado toda vez que Joca Barreto descia de sua fazenda com os jagunços, montado no alazão que reluzia suor e soberba. O coronel era um homem grande, de ombros largos e barriga que denunciava os excessos à mesa. Usava sempre o mesmo chapéu de couro curtido, botas de cano alto e um cinturão largo onde pendia o punhal de cabo de osso. Os olhos pequenos e porcos brilhavam com a malícia de quem nunca conheceu limites. Nunca ouviu um não que não pudesse quebrar na pancada. Naquele dia, sua vítima era Conceição, uma mulher magra de uns 40 anos, mãe de 3 filhos, e viúva desde que a seca anterior levou o marido. Ela vendia rapadura e cocada na feira, ganhando mal o que dava para não morrer de fome. Tinha cometido o crime de não baixar os olhos quando o coronel passou montado, e pior ainda, havia murmurado algo sobre home que não presta quando viu ele derrubar com o cavalo a barraca de um velho que vendia milho. Oxe, mulher, tu acha que pode ficar aí de boca suja falando do que não entende? A voz de Joca Barreto cortou o ar quente como chicote. Conceição tentou se afastar, mas os jagunços já haviam se posicionado. 3 homens armados, caras queimadas pelo sol e pelo álcool, mãos calejadas no cabo das armas. O povo se afastou mais ainda, formando um círculo de covardia e terror. Eu não disse nada, coroné. Não disse nada não, senhor. Mentirosa! O tapa veio forte, certeiro. Conceição cambaleou, a face ardendo. Tu acha que eu não escutei? Tu acha que pode me desrespeitar na minha própria terra? O segundo golpe a derrubou. O coronel desceu do cavalo com a pressa de quem tem prazer na violência. Chutou as cocadas espalhadas no chão, pisoteou a rapadura que Conceição havia feito de madrugada para vender e sustentar os filhos. Agora vai aprender, cabra. Vai aprender que aqui quem manda sou eu. O pé da bota acertou o estômago da mulher. Ela se dobrou, sem ar, engolindo a dor e o orgulho. Em volta, as pessoas baixaram ainda mais os olhos. Ninguém se mexia, ninguém falava. Era sempre assim. Levanta! Joca Barreto gritou, puxando Conceição pelos cabelos. Levanta e pede desculpa. Me perdoe, coroné. Me perdoe. Mais alto. Quero que todo mundo escute. Me perdoe, coroné Joca. Eu não devia ter falado nada. O coronel a soltou e ela caiu de novo. Ele cuspiu no chão, bem perto do rosto dela, e remontou no alazão. Antes de partir, olhou para o círculo de pessoas caladas e gritou com a voz que ecoou entre as casas baixas. Escutem bem, cambada de cabra, aqui quem manda sou eu, e se algum de vocês acha que pode me desrespeitar, que venha, nem Lampião teria coragem de me enfrentar. Os jagunços riram. O coronel esporeou o cavalo e saiu em disparada, levantando poeira que grudou no sangue seco do canto da boca de Conceição. O povo se dispersou devagar, cada um carregando sua parcela de vergonha. Conceição ficou ali no meio da praça, tentando juntar os pedaços de rapadura quebrados, algumas moedas perdidas e o que restava de sua dignidade. Mas nem todos se foram. Encostado na parede da igreja, um homem magro observava tudo em silêncio. Chapéu de couro puxado sobre os olhos, gibão de couro curtido, alpercatas gastas. Para quem olhasse rápido, era só mais um sertanejo pobre, desses que vagam de cidade em cidade procurando trabalho. Mas aqueles olhos atentos registraram cada palavra, cada gesto, cada detalhe da humilhação. Quando o coronel falou o nome de Lampião, o homem sorriu. Um sorriso que não chegou aos olhos. Um sorriso que prometia tempestade. Seu nome era João Batista.
mas no cangaço era conhecido como Bem-te-vi, pela habilidade de se infiltrar em qualquer lugar sem ser notado. Fazia 3 semanas que estava no povoado, cumprindo ordens do próprio Lampião. Observar, escutar, anotar. O capitão queria saber de tudo o que acontecia naquela região. Quem mandava, quem obedecia, onde estava o dinheiro e onde estava a injustiça. Bem-te-vi ajudou Conceição a se levantar e a juntar seus pertences. Não disse nada, apenas ofereceu um lenço para ela limpar o sangue do rosto. Depois, desapareceu pelas ruas tortas de São Bento do Una, com a pressa de quem tem notícias importantes para dar. A noite caiu rápida, como sempre cai no sertão. Bem-te-vi cavalgou por 3 horas até chegar ao esconderijo do bando, numa gruta escondida entre os morros da Serra da Borborema. Ali, em volta do fogo que espantava o frio da madrugada, os cangaceiros ouviam o relatório do companheiro. Lampião estava sentado numa pedra lisa, limpando o rifle com a calma de sempre. Aos 33 anos, Virgulino Ferreira da Silva já era lenda viva. Baixo, magro, de bigode cerrado e olhar que tanto podia ser manso quanto terrível. Usava o famoso chapéu de couro ornamentado, o gibão bordado por Dadá, as cartucheiras cruzadas no peito. No dedo, o anel de doutor, que nunca tirava, lembrança de tempos em que sonhara com os estudos. Então, o dito coroné acha que nem eu tenho coragem de enfrentá-lo? Lampião falou baixo, sem levantar os olhos da arma. A voz saiu calma, quase divertida. Foi isso mesmo que ele disse, capitão, na frente de todo mundo. E como é que esse homem é? Conta direito. Bem-te-vi descreveu tudo. A fazenda de Joca Barreto, seus costumes, seus homens, seus vícios. Contou que o coronel tinha mania de sair para caçar toda quinta-feira, sempre pela manhã, levando apenas 2 ou 3 jagunços. Ia para as matas do Rio das Pedras, onde havia muito veado e algumas onças. Homem que bate em mulher indefesa não passa de covarde, disse Dadá, a companheira de Lampião, sem levantar os olhos do bordado que fazia à luz do fogo. Pois é, concordou Luiz Pedro, um dos cabras mais antigos do bando, e ainda por cima fica se gabando. Lampião terminou de limpar a arma e a encostou numa pedra. Olhou para o fogo, depois para os homens que o cercavam. Quando falou, sua voz carregava aquela calma perigosa que todos conheciam. Quinta-feira que vem é lua nova, noite escura, boa para caçada. Só que dessa vez, quem vai ser caçado é outro. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Todos sabiam que quando Lampião falava daquele jeito, algum inimigo ia pagar caro. Bem-te-vi, tu conhece bem aquelas bandas? Conheço, capitão. Cresci por ali. Sei cada trilha, cada pedra. Então vai guiar a gente. Luiz Pedro, Azulão, Mormaço, vocês vão comigo. Os outros ficam aqui com Dadá, de guarda. Dadá levantou os olhos do bordado e encarou o marido. Não disse nada, mas ele entendeu o olhar. É coisa rápida, fia. Homem que desrespeita a mulher e ainda me desafia tem que aprender a lição. E vai aprender, ela respondeu voltando ao bordado. Só não demora que eu fico preocupada. Lampião se levantou e foi até a cela montada numa pedra. De dentro do alforge, tirou um mapa desatualizado da região, algumas munições e o punhal de cabo de chifre que usava para os trabalhos mais íntimos. Bem-te-vi, desenha para mim no chão como é que é aquele lugar da caçada. O cangaceiro pegou um graveto e começou a riscar na terra batida. Desenhou o rio, as trilhas, as árvores grandes, os morros. Explicou que havia uma passagem obrigatória, um estreito entre 2 pedras grandes, onde o coronel sempre passava para chegar ao local preferido de caça. É aí, disse Lampião, apontando para o desenho. É aí que ele vai encontrar o diabo. Os outros homens se aproximaram para ver o plano. Lampião explicou cada detalhe, cada movimento, cada posição. Falou baixo, como quem conta segredo, mas cada palavra era precisa como tiro certeiro.
Amanhã de manhã, Bem-te-vi volta pro povoado. Tem que confirmar que o coroné vai mesmo caçar quinta-feira. Se ele mudou de ideia, a coisa fica para outra hora. Mas se ele for, nós vamos estar esperando. A madrugada estava chegando quando terminaram de planejar tudo. Os homens se deitaram no chão duro, cada um com seu cobertor e sua arma ao lado. Dadá havia terminado o bordado e se aninhou ao lado de Lampião. Virgulino, ela sussurrou. Que foi, fia? Esse coroné, ele é homem perigoso? Lampião olhou para as estrelas que começavam a empalidecer no céu. Não, Dadá, ele não é perigoso. Ele é cruel, que é coisa diferente. Homem perigoso a gente respeita, homem cruel a gente elimina. E foi assim que, naquela madrugada fria da Serra da Borborema, se decidiu o destino de Joca Barreto. O coronel, que se achava intocável, não sabia que havia despertado a fúria de quem entendia a linguagem do sertão melhor que ninguém. No sertão, existe uma lei mais antiga que a dos homens. Quem planta vento, colhe tempestade. E Joca Barreto havia plantado uma tempestade que levaria o nome de Lampião. Quinta-feira chegou com o céu limpo e o sol prometendo calor de rachar pedra. Bem-te-vi havia voltado com a confirmação. O coronel Joca Barreto sairia para caçar como de costume, pela manhã, levando apenas 2 jagunços, Zé Pereira e Raimundo Cego, chamado assim porque havia perdido um olho numa briga de faca anos atrás. Lampião e seus homens partiram antes do amanhecer. Cavalgaram em silêncio pelas trilhas pedregosas, desviando das estradas principais. Conheciam cada palmo daquela terra como conheciam as cicatrizes no próprio corpo. O sertão era seu território, sua casa, sua fortaleza. Chegaram ao local escolhido quando o sol ainda estava baixo. Era exatamente como Bem-te-vi havia descrito. Uma passagem estreita entre 2 pedras enormes, cercada por caatinga fechada. De um lado, uma subida íngreme coberta de mandacarus e xique-xiques. Do outro, uma descida que levava ao Rio Seco. Quem passasse por ali estava na mira de quem estivesse escondido nas pedras. Perfeito! Murmurou Lampião, estudando o terreno com olhos de estrategista. Azulão, tu fica ali em cima, na pedra grande. De lá tu domina tudo. Luiz Pedro, vai para aquele lado, atrás dos mandacarus. Mormaço fica comigo, aqui embaixo. Os homens se posicionaram sem pressa. Cada um conhecia seu papel, cada um sabia o que fazer. Não eram bandidos comuns, eram guerreiros do sertão. Soldados de uma guerra que não tinha quartel-general nem bandeira, mas tinha código de honra. Bem-te-vi ficou de vigia numa elevação distante, de onde podia ver a trilha por onde o coronel viria. Tinha um espelho pequeno para fazer sinais quando avistasse os cavaleiros. As horas passaram devagar. O sol subiu, esquentou, começou a castigar. Os cangaceiros não se mexiam, não falavam, mal respiravam. Sabiam esperar como só o sertanejo sabe, com a paciência de quem aprendeu que a vida no sertão é feita de espera e de golpe certeiro. Foi quase meio-dia quando o sinal veio. Um reflexo de luz, depois outro, depois 3 seguidos. Era o código. 3 cavaleiros se aproximando. Lampião checou a Winchester, certificou-se de que o punhal estava no lugar certo. Ao seu lado, Mormaço preparou a espingarda de 2 canos. Lá em cima, Azulão ajeitou o rifle na mira. Do outro lado, Luiz Pedro se agachou atrás dos espinhos, invisível como sombra. O barulho dos cascos chegou antes dos cavaleiros. Passo lento, conversa solta, risada alta, o som de homens que se sentem seguros em sua própria terra. E a danada ainda quis reclamar, era a voz de Joca Barreto contando alguma história de violência como quem conta piada. 2 bofetadas e ela aprendeu direitinho qual é o lugar dela. Os outros 2 riram. Era o riso da cumplicidade, da covardia disfarçada de força. Apareceram na curva da trilha montados em cavalos bem tratados. O coronel vinha na frente, no alazão que brilhava suor no sol.
Trazia o rifle atravessado na sela, cartucheira no peito, chapéu puxado contra a claridade. Atrás, os dois jagunços armados e alertas, mas não o suficiente. «Coroné», disse Raimundo Cego, «essa caçada tá muito calma. Será que não seria melhor?» «Cale a boca», cortou Joca Barreto. «Tu tem medo até da própria sombra. Aqui ninguém me incomoda. Nem Lampião teria coragem de...» Não terminou a frase. O primeiro tiro veio de cima, certeiro. Raimundo Cego nem teve tempo de gritar. Caiu do cavalo com um buraco no peito, morto antes de tocar o chão. O segundo tiro veio da lateral. Zé Pereira conseguiu sacar a arma, mas a bala de Luiz Pedro o pegou no braço direito. Gritou de dor, largou o rifle, tentou fugir, mas o cavalo assustado o derrubou. Joca Barreto teve reflexos rápidos. Saltou da sela, rolou atrás de uma pedra, sacou o rifle. Mas quando levantou a cabeça para atirar, viu uma figura que fez seu sangue gelar. Lampião estava a 20 metros de distância, em pé no meio da trilha, Winchester na mão, chapéu de couro ornamentado brilhando no sol. Não estava apontando a arma, ainda. Apenas olhava com aqueles olhos que todos no sertão conheciam, olhos que mediam homem como se mede animal perigoso. «Então tu é o tal Coroné, que nem eu tenho coragem de enfrentar?» A voz de Lampião saiu calma, quase divertida. Joca Barreto tentou levantar o rifle, mas uma voz gritou atrás dele. «Eu que não faria isso, Coroné!» Era Mormaço, com a espingarda apontada para suas costas. De cima da pedra, Azulão mantinha a mira certeira. Do outro lado, Luiz Pedro se aproximava, arrastando Zé Pereira pelos cabelos. O jagunço ferido gemia baixinho, segurando o braço ensanguentado. «Larga essa arma!» ordenou Lampião, se aproximando devagar. «Larga e fica de pé». O coronel obedeceu. Não tinha escolha. Deixou o rifle cair na poeira e se levantou, as mãos meio erguidas. Pela primeira vez na vida, Joca Barreto sentiu medo. Medo de verdade, aquele que vem do fundo da barriga e sobe até a garganta como bile. «Tu bateu numa mulher indefesa», disse Lampião, parando a 3 metros de distância. «Humilhou ela na frente de todo mundo. Ela me desrespeitou». «Cale a boca!» O grito de Lampião ecoou entre as pedras. «Aqui quem fala sou eu!» O coronel engoliu em seco. Suor escorria pelo rosto, mesmo com a sombra das pedras. «Tu acha que pode fazer o que quer porque tem jagunço, porque tem terra, porque tem gado. Mas no sertão, Coroné, a lei mais antiga é a do respeito. E tu não tem respeito por nada nem ninguém». Lampião tirou o punhal da cintura. A lâmina brilhou como prata no sol. «E tem mais uma coisa. Tu disse que nem eu teria coragem de te enfrentar. Isso me ofende, Coroné. Me ofende muito. Lampião, eu... Não! Tu não vai falar mais nada. Tu já falou demais». O que aconteceu a seguir foi rápido como raio. Lampião se moveu com a velocidade de cobra quando o bote, o punhal cortou o ar, e Joca Barreto gritou de dor. O talho não foi fundo, apenas o suficiente para rasgar a camisa e marcar a pele do peito com um risco de sangue. «Isso é para tu se lembrar», disse Lampião, limpando a lâmina na camisa do coronel. «Para tu nunca mais esquecer que no sertão existe justiça. E a justiça tem nome, Virgulino Ferreira da Silva». O coronel estava pálido, trêmulo, olhando o sangue que escorria pela camisa rasgada. «Agora tu vai fazer o seguinte», continuou o Lampião. «Vai voltar pro teu povoado. Vai pedir desculpa para a mulher que tu humilhou. Vai dar uma indenização para ela, gado ou dinheiro, o que ela quiser. E nunca mais vai botar a mão em mulher indefesa. Sim, sim, eu faço. E tem outra coisa. Se eu souber que tu voltou às andanças, se eu souber que tu não cumpriu o que tô mandando, eu volto. E da próxima vez não vai ser só um risco no peito. Da próxima vez tu vai conhecer o que é ser visitado pelo diabo em pessoa». Lampião guardou o punhal e fez um sinal para os homens. Azulão desceu da pedra. Mormaço baixou a espingarda. Luiz Pedro soltou Zé Pereira, que correu para junto do patrão. «Levem os cavalos», ordenou Lampião. «E o morto também.
Enterrem direito, que mesmo sendo jagunço era gente. Os cangaceiros recolheram as armas, os cavalos, tudo que tinha valor. Joca Barreto e Zé Pereira ficaram ali, no meio do nada, um com o peito sangrando, outro com o braço ferido. "Como é que a gente vai voltar, coroné?" perguntou o jagunço. "A pé", respondeu Joca Barreto, a voz saindo rouca. "A pé, como qualquer mortá." Antes de partir, Lampião olhou mais uma vez para o coronel. Havia algo diferente naquele olhar. Algo que Joca Barreto levaria anos para esquecer. Não era ódio, não era raiva. Era a certeza fria de quem sabe que fez justiça. "Ah, coroné", disse Lampião, já montado no alazão que agora era seu. "Da próxima vez que tu for falar do meu nome, lembra de usar respeito. Porque no sertão, quem não respeita Lampião não merece nem respirar o mesmo ar que ele." E com essas palavras, os cangaceiros sumiram na caatinga, levando os cavalos, as armas e um pedaço da dignidade que Joca Barreto julgava inabalável. O coronel e seu jagunço começaram a longa caminhada de volta. O sol estava a pino, não havia sombra, não havia água. A camisa de Joca Barreto grudava no corpo com sangue e suor. A cada passo, a humilhação doía mais que o ferimento. Ele havia encontrado Lampião. E agora sabia que toda sua arrogância, toda sua violência, todo seu poder não passavam de ilusão diante de um homem que conhecia a verdadeira lei do sertão. A lei do respeito, a lei da justiça, a lei que tem nome e sobrenome: Virgulino Ferreira da Silva. O sol já estava se pondo quando os dois homens apareceram no horizonte, cambaleando na estrada que levava a São Bento do Una. De longe, pareciam dois mendigos, roupas rasgadas, rostos queimados pelo sol, um deles com o braço pendurado numa tipóia improvisada. Mas quando chegaram mais perto, o povo reconheceu. Era o coronel Joca Barreto e seu jagunço Zé Pereira, voltando a pé de onde haviam saído montados pela manhã. A notícia correu de boca em boca como fogo em palhada seca. Em questão de minutos, meia cidade estava na rua principal, fingindo cuidar de seus afazeres, mas, na verdade, observando o espetáculo que nunca pensaram que veriam. O coronel todo-poderoso, reduzido a andarilho. Joca Barreto mantinha a cabeça baixa, tentando esconder o rosto marcado pela vergonha e pelo ferimento no peito que ainda sangrava pela camisa. Cada passo era uma tortura, não só pela dor física, mas pelo peso de dezenas de olhares que o seguiam em silêncio. "Meu Deus do céu!" sussurrou Dona Josefa, uma senhora que vendia verduras na feira. "O que foi que aconteceu com o coroné?" "Parece que encontrou alguém maior que ele", respondeu seu compadre João, sem conseguir esconder um sorriso. O coronel passou direto pela praça, onde havia humilhado Conceição. Não olhou para os lados, não falou com ninguém. Apenas seguiu em frente com Zé Pereira mancando atrás, até chegar à casa grande onde morava, no final da rua principal. Mas a história não parou ali. No final da tarde, quando o céu estava pintado de vermelho, Joca Barreto saiu novamente. Dessa vez, tinha se limpado, trocado de roupa, enfaixado o ferimento, mas não conseguiu esconder a marca no rosto, aquela expressão de homem quebrado por dentro. Foi direto à casa de Conceição. A mulher estava no quintal, lavando roupa numa bacia de folha, quando viu a sombra na cerca. Levantou os olhos e quase deixou a roupa cair. O coronel Joca Barreto estava ali parado, chapéu na mão, olhando para o chão. "Dona Conceição..." A voz saiu fraca, diferente daquela que costumava berrar ordens e ameaças. "Eu vim pedir desculpa." Conceição não respondeu. Apenas ficou ali, de pé, água da bacia pingando de suas mãos, esperando. "O que eu fiz com a senhora não foi certo, não foi de homem, e eu peço perdão." "Perdão?" A voz de Conceição saiu baixa, mas firme. "Perdão, coroné. O senhor me humilhou na frente de todo mundo,
Me bateu como se eu fosse cachorro danado. E agora vem pedir perdão? Eu sei que errei. Errou? Ela deu um passo à frente. O senhor não errou, não. O senhor mostrou quem é. Mostrou que é homem covarde, que só bate em quem não pode revidar. Joca Barreto engoliu em seco. Aquela mulher, a mesma que havia apanhado calada na praça, agora o encarava sem medo. Eu trouxe isso aqui para a senhora, disse ele, tirando uma bolsa de couro do bolso. É ouro, bastante ouro. Para compensar, para ajudar com os meninos. Conceição olhou para a bolsa, depois para o rosto do coronel. Via algo ali que nunca tinha visto antes. Medo. Medo genuíno. Quem foi que lhe ensinou a respeitar gente, coroné? Ele não respondeu, mas não precisava. A resposta estava estampada no ferimento que manchava a camisa limpa. Estava na forma como mantinha os ombros curvados. Estava no jeito humilde como segurava o chapéu. Foi Lampião, não foi? O coronel assentiu com a cabeça, sem conseguir falar. Conceição pegou a bolsa, pesou na mão, abriu e viu as moedas de ouro que brilhavam na luz da tarde. Tá bem, coroné. Eu aceito seu pedido de desculpa. E aceito o ouro também, que meus filhos precisam comer. Mas o senhor vai saber uma coisa. Eu não tô te perdoando porque o senhor pediu. Tô perdoando porque aprendi que guardar rancor faz mal para a alma. Mas se o senhor voltar às antigas, se eu souber que o senhor botou a mão em outra mulher, eu mesma mando recado pro capitão Virgulino. Não vai precisar, não, senhora. Isso não vai acontecer mais. E cumpriu a palavra. Nos dias que se seguiram, Joca Barreto saiu pouco de casa. Quando saía, andava com a cabeça baixa, falava baixo, não incomodava ninguém. Parecia outro homem, ou talvez fosse o mesmo homem, mas agora sem a máscara de valentão que sempre usara. A mudança foi notada por todos. O medo que por anos havia pairado sobre São Bento do Una começou a se dissipar como neblina no sol da manhã. As pessoas voltaram a falar normal na rua. Os comerciantes não baixavam mais a cabeça quando alguém passava montado. As mulheres caminhavam sem o terror constante de serem importunadas. Uma semana depois do encontro na mata, Bem-te-vi voltou ao povoado para observar os resultados. Não precisou procurar muito. A transformação estava clara como água de fonte. Na feira, Dona Josefa vendia suas verduras cantarolando uma música. Na praça, as crianças brincavam sem o medo de serem enxotadas. E Conceição, a mesma que havia apanhado publicamente, agora caminhava de cabeça erguida, usando um vestido novo comprado com o ouro do coronel. Como é que estão as coisas por aqui? Perguntou Bem-te-vi a um velho que vendia cachaça. Ah, meu filho, mudou tudo. Parece até que o diabo saiu da cidade e deixou a paz entrar. O velho se aproximou, baixou a voz como quem conta segredo. Tu soubesse o que aconteceu com o coronel Joca? Dizem que ele encontrou com um Lampião lá na mata. Voltou todo quebrado, pedindo desculpa para todo mundo que ele maltratou. É coisa de não acreditar. E o povo, como é que ficou? Oxe, rapaz, o povo tá respirando aliviado. Fazia anos que a gente vivia pisando em ovos, com medo de contrariar o home. Agora até os cachorros andam mais soltos na rua. Bem-te-vi, sorriu e comprou uma dose da cachaça. Brindou em silêncio a saúde do capitão. 2 semanas se passaram. Joca Barreto havia cumprido todas as promessas feitas na mata. Indenizou não apenas Conceição, mas outras pessoas que havia maltratado ao longo dos anos. Mandou seus jagunços embora, disse que não precisava mais de proteção. Começou a tratar os vaqueiros com respeito, a pagar salários justos, a resolver conflitos com conversa em vez de violência. Mas a maior mudança veio numa manhã de sábado, quando o coronel apareceu na feira montado não no alazão reluzente, que agora pertencia a Lampião, mas numa égua mansa e velha. Desceu do animal, amarrou na sombra e começou a caminhar entre as barracas. As pessoas o observavam com curiosidade. Não havia mais medo, apenas uma espécie de espanto diante da transformação.
Foi quando ele passou pela barraca de Conceição que aconteceu algo que ninguém esperava. A mulher estava arrumando suas cocadas quando viu o coronel se aproximar. Levantou os olhos, o encarou por um momento longo, depois cuspiu no chão, bem na frente dele. O cuspe foi certeiro, carregado de todo o desprezo acumulado em anos de humilhação. Mas não foi só o cuspe, foi o símbolo de que o medo havia morrido para sempre. Joca Barreto parou, olhou para o escarro na poeira, depois para o rosto determinado da mulher. Por um instante, pareceu que o velho coronel ia ressurgir, que a violência ia explodir. Mas não, ele apenas baixou a cabeça, deu a volta na barraca e seguiu seu caminho. As pessoas que presenciaram a cena ficaram boquiabertas. Uma mulher havia cuspido na frente do coronel Joca Barreto e ele não havia feito nada. Absolutamente nada. A notícia correu mais rápida que cavalo solto. Em questão de horas, todo o sertão estava comentando. O coronel de São Bento do Una havia sido domado por Lampião. Não matado, não preso, mas algo pior para um homem como ele. Havia sido quebrado por dentro, transformado de lobo em cordeiro. Na Serra da Borborema, Lampião recebeu o relatório de Ben-Tevi com satisfação silenciosa. Estava sentado à sombra de um juazeiro, limpando as armas, enquanto Dadá costurava um remendo no gibão. Então o coronel aprendeu a lição? Perguntou ela, sem levantar os olhos da costura. Aprendeu, confirmou Ben-Tevi. E o povo também aprendeu que existe justiça no sertão, que ninguém é grande demais para ser alcançado. Ainda bem, disse Dadá. Homem que bate em mulher não merece nem ser chamado de homem. Lampião terminou de limpar o rifle e o encostou na árvore. Olhou para o horizonte, onde o sol começava a se pôr, pintando o céu de vermelho e dourado. Sabe de uma coisa, Dadá? Às vezes é melhor deixar o inimigo vivo para contar a história. Morto, ele vira mártir. Vivo e quebrado, ele vira exemplo. E era verdade. A história de como Lampião havia domado o coronel Joca Barreto sem matá-lo se espalhou por todo o Nordeste. Virou cantiga de viola, história de feira, lenda contada ao pé do fogo. E cada vez que era contada, crescia um pouco mais, ganhava detalhes novos, ficava mais fantástica. Diziam que Lampião havia aparecido como sombra na mata, que havia desarmado 3 homens sozinho, que havia olhado nos olhos do coronel e visto sua alma covarde, que havia marcado o peito dele com a ponta da faca, escrevendo justiça na pele viva. A verdade era mais simples, mas não menos poderosa. Um homem justo havia enfrentado um homem cruel e vencido, não com selvageria, mas com inteligência. Não com massacre, mas com precisão cirúrgica. Não matando o corpo, mas matando o medo que o tirano espalhava. Meses depois, quando outros coronéis cruéis ouviam falar do nome de Lampião, lembravam da história de Joca Barreto. E pensavam 2 vezes, antes de bater numa mulher indefesa, antes de humilhar um pobre, antes de se acharem donos da vida e da morte alheia. Porque sabiam que em algum lugar do sertão, cavalgando pelas trilhas pedregosas, andava um homem baixo, de bigode cerrado e olhar que tanto podia ser manso quanto terrível. Um homem que entendia a diferença entre justiça e vingança, entre força e violência, entre ser temido e ser respeitado. E esse homem tinha nome: Virgulino Ferreira da Silva. Mas o sertão o conhecia por outro nome, o nome que fazia os justos sorrirem e os cruéis tremerem: Lampião, o rei do cangaço. O homem que transformou o sertão numa terra onde a justiça podia vir montada a cavalo, armada de rifle e vestida de couro. Onde os fracos tinham protetor e os tiranos tinham prazo de validade. E assim, naquela tarde dourada da Serra da Borborema, enquanto Dadá costurava e os outros cangaceiros descansavam, Lampião sorriu para o horizonte. Havia cumprido mais uma missão. Havia provado mais uma vez que no sertão, quem planta vento, colhe tempestade.
e que algumas tempestades têm nome de gente.